Olá, bem-vindo de volta ao canal, aos que estão aqui comigo assistindo. Para quem não me conhece, meu nome é Marlene Ribeiro Martins, eu sou psicóloga, psicopedagoga, psicanalista, pedagoga, e são a respeito desses assuntos que esse canal trata e de outros que, porventura, estão relacionados às questões humanas e ou as pessoas sugerem e que são de meu conhecimento que eu posso tratar. Um dos assuntos que me foi sugerido por algumas pessoas foi a respeito das cotas para a universidade. Esse é um assunto que eu gosto muito. Inclusive, eu participo de vários grupos de discussão a respeito desse assunto e de outros relacionados a esta temática. Eu participo de um grupo chamado Questões Raciais, participo de um grupo chamado Saúde Mental da Mulher Negra e de um outro grupo chamado Decifrando o Racismo Ambiental. Quem tiver interesse depois pode me mandar uma mensagem que eu posso conseguir colocar nesses grupos com muita facilidade. E esse assunto, então, é um assunto que me interessa, é um assunto que eu gosto de estudar, que eu gosto de trabalhar. Até porque eu acho que esse assunto é um assunto que interessa e que permeia a nossa vida, de todos nós, de todo mundo, não tem como separar da nossa vida. Então, quando eu já escrevi um artigo a respeito desse assunto, eu já participei de congressos com comunicação a respeito desse assunto. Tem um artigo meu que vai ser publicado agora, esse mês de julho, a respeito desse assunto. Eu já participei em feiras, em congressos dentro da Universidade Brasil a respeito desse assunto. Eu já tive projetos de pesquisa na Universidade Brasil a respeito desse assunto. E eu me lembro de uma situação que uma vez, numa sala de aula, quando eu tratava desse assunto na sala de aula, fazia parte do meu componente, nós dialogando a respeito disto, obviamente eu chamando os alunos para participarem do projeto, tive alguns alunos que não quiseram participar, normal, e aí eu tive alunos que queriam discutir a questão, o que é prerrogativa da sala de aula na universidade, porque o ambiente da sala de aula na universidade é para isso, para dialogarmos a respeito dos diversos assuntos, dentre eles este, que é uma questão que está colocada pelo MEC também para ser trabalhado nos diversos componentes. E como não só alunos que não são afrodescendentes, mas tinha ali no grupo alunos afrodescendentes contra as cotas. E o que me chamou a atenção foram os argumentos dos alunos, né? Dentre eles, uma aluna afrodescendente colocou o seguinte, que na opinião dela, as cotas eram uma forma de preconceito, uma forma de racismo, considerar a pessoa afrodescendente incapaz de entrar na universidade pelas vias normais, que ela precisaria então da cota para entrar na universidade. E aí nós discutimos esse assunto, com todas as pessoas colocando, né, os seus argumentos, os prós e os contras, e eu me lembro que ela ficou assim relativamente espantada quando eu comecei a fazer os questionamentos para ela. Eu falei, olha para a nossa universidade, olha para a nossa sala de aula. Segundo o IBGE, metade da nossa população é afrodescendente, é mulato ou tem alguma característica afrodescendente. Olha para a nossa sala. Quantos afrodescendentes tem aqui? Tinha 10, numa sala de quase 100. Então, por que eles não estão aqui? Né? Os outros tantos que deveriam estar. Porque eles são burros? Porque eles não conseguem chegar na universidade? Qual é o motivo? Porque eles não são esforçados? Não, alguma coisa impediu deles chegarem aqui. Olha para o nosso corpo docente, nós temos quase 200 professores na universidade, na nossa universidade. Quantos professores são afrodescendentes? Nós tínhamos em torno de 10 professores afrodescendentes.
Por que que os outros professores, por que que nós não temos metade dos professores afrodescendentes? Eles não são capazes de chegarem no nível de serem professores universitários? Não, alguma coisa no meio do caminho impediu que isso acontecesse. E aí a gente vai para várias situações do mesmo tipo. Então começamos a discutir e aí eles foram compreendendo que tinha alguma coisa, tinham várias coisas, né, nessa história que culminavam que impediam esse acesso à universidade. Não era isso porque a discussão era uma discussão pequena, não era uma discussão, o tema da aula não era especificamente para a gente ampliar essa discussão. Então, é possível a gente perceber, é possível nós percebermos quanta falta de informação, de uma maneira geral, nós temos. Nós somos ignorantes. E aí nós fomos, com todos os cursos, foram convidados para visitar o Museu Afro-Brasileiro, né, no Ibirapuera, e a maioria dos alunos que visitou ficou assim espantada de conhecer a história, de como os navios negreiros chegaram, como é que era realmente a vinda, né, a vinda dessas pessoas, como que foi exatamente, porque grande parte das pessoas pensa que assim, eles vieram porque quiseram. Eu já ouvi gente dizendo isso. Gente, os afrodescendentes não vieram porque quiseram. A história deles é completamente diferente da história dos europeus. Os europeus, sim, obviamente que tinha uma situação, tem um período da história da vinda dos europeus, que foi a história da guerra, ó, né? Que a história da guerra nós conhecemos, muitos europeus vieram no período da guerra, mas muitos outros europeus que a gente conhece, muitas colônias nossas, italianas e etc., são advindas de colônias que vieram porque queriam uma vida melhor, chegaram aqui, ganharam terras com o tempo, sofreram sim bastante também, a gente precisa estudar essa história também, sofreram bastante, mas foi um outro tratamento, é uma outra história, é uma outra coisa. Já os afrodescendentes, eles foram escravizados, tem toda uma história muito sofrida, muito dolorida, e depois da pseudo libertação com o Lei Áurea, etc. e tal, todos nós sabemos agora que a gente conhece, que é mais popularizada as informações, todos nós sabemos que a libertação dos escravos não teve libertação nenhuma, porque eles não tiveram acesso a bens, não tiveram acesso à escolarização, não tiveram acesso a terras, eles ficaram à mercê da própria sorte, e infelizmente isso é até hoje. Então nós temos sim uma dívida de séculos. Enquanto nós não conseguirmos chegar numa equação que as coisas fiquem pelo menos no nível equitativo de regulação social, nós temos essa dívida sim. Então, nós não temos culpa que os nossos antepassados fizeram isso, mas nós temos que reconhecer que essas coisas aconteceram, não tem como a gente negar isso. E a única forma de reconhecer isso é construindo, pensando, discutindo políticas públicas que restabeleçam essas coisas de volta.
Então, assim, é muito visível, é só a gente estudar, é só a gente buscar informação, é só a gente ficar atento aos dados. A gente tem aí morte de adolescentes negros, então a gente vê aí isso na mídia, a gente vê isso nos meios de comunicação, a gente vê isso em todo lugar, a gente vê isso na questões salariais, está tudo muito visível, muito claro, todo momento nós temos essas informações expostas aí nos meios de comunicação, na internet, na televisão, na rede social, nas redes sociais. Então, nós precisamos nos apropriar dessas informações, nós precisamos tomar consciência disso, nós precisamos nos informar, nós precisamos nos conscientizar e nós precisamos é, agir. Não basta eu ter informação, eu preciso ter autonomia e ter consciência, uma consciência mais alta a respeito do que eu posso fazer. Não basta eu ficar assistindo a informação e falar assim, puxa, é mesmo, eu preciso ficar, saber qual é a minha parte, o que eu posso fazer. Votar, me informar melhor, me aprimorar no conhecimento a respeito desse assunto, não me colocar à margem da informação. Então, muitas pessoas que às vezes são contra, nem conhecem direito a informação. Na verdade, não conhecem direito. E a mídia, às vezes, não dá toda a informação. Então, vamos nos informar. Vamos nos informar para, inclusive, passarmos a informação correta. Não simplesmente, às vezes, compartilhar uma informação que não foi corretamente passada. Às vezes a gente pega uma informação de um Facebook, do YouTube, do Instagram, que foi colocada de uma maneira equivocada a respeito de um assunto, e a gente compartilha, às vezes a gente curte, às vezes compartilha, e ela não é uma informação que está completamente esclarecida. Nós precisamos, como cidadãos, ter mais clareza a respeito de como é que essas coisas são. Eu espero ter trazido uma contribuição. Se quiserem mais informação a respeito disso, eu trago, podem pedir. E não esqueçam de curtir, não esqueçam de compartilhar. E fiquem com Deus. Até a próxima.